Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti nesse instante, agradecendo pelos méritos do Teu Santo Filho e também do Teu Santo Espírito, que vem nos iluminar, que vem nos dar sabedoria, que vem nos dar entendimento, para que a gente possa realmente ouvir, entender e obedecer a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora o espírito de apostasia, o espírito de mornidão, o espírito de intransigência. Nós ordenamos em nome de Jesus que seja arrancado da vida das pessoas que ouvirem esta palestra a respeito da nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos falar nesse instante a respeito de obedecer ao Senhor. É a melhor opção. Queremos pedir que nos ajude. Põe as palavras certas nos nossos lábios e que os ouvidos dos irmãos estejam preparados para te receber por Jesus. Nós estamos hoje, vamos falar a respeito de dar ouvidos à voz de Deus. É a melhor opção. A reflexão que nós vamos fazer está lá em 2 Reis 6, 24 e 20. 7 e 20, desculpa. 6, 24 e 7 e 20. Vamos falar acerca do cerco de Samaria. Nós sabemos que aquele povo, ele caiu em idolatria e naturalmente se desviaram das coisas do Senhor. E nós sabemos que a idolatria ou adoração a outros deuses é a pior coisa que o ser humano pode fazer, porque está quebrando o primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. E eles caíram na idolatria e no sacrifício humano de crianças. E nós vemos que Deus enviou os profetas. E o profeta Eliseu, um homem tão usado assim nas mãos do Senhor, mas ele era obediente à palavra de Deus. Ele não fazia nada sem que Deus dissesse. E nós vimos que, apesar do povo não dar ouvido, e o profeta está dentro da cidade também, eles estavam num estado de cegueira tão grande que não conseguiam discernir o que era certo e o que era errado. O mesmo acontece hoje conosco. A última igreja do Senhor, que é a Laodiceia, que é o último período de Deus lidando com a humanidade. Então, Laodiceia é um período, o último período da igreja. E nós vamos ver hoje, no decorrer dessa palestra, que hoje nós incorremos nos mesmos pecados, na mesma desobediência, na mesma cegueira daquele povo. Nós vemos quando Jeremias, de 15, de 1 a 5, nós vemos os castigos da desobediência. É morte, espada, fome, cativeiro, feras. Mas hoje você pode dizer, mas as feras já foram extintas? Não tem. Mas se nós prestarmos atenção, o castigo da desobediência traz a morte. Pode trazer morte física e morte espiritual. A espada quer dizer destruição. A fome pode ser a fome da palavra de Deus e pode ser a fome mesmo, de comida. O cativeiro é o que o inimigo faz quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. Hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas esses espíritos imundos traz a pessoa cativa no pecado.
do adultério, dos vícios, da miséria, da doença. Tudo isso são frutos da desobediência. E as feras? Nós vemos que, na verdade, é a mesma coisa que se a gente estivesse numa mata onde tem feras. De dia e de noite, o inimigo assola e tenta destruir o povo de Deus. Então não se engane. Nós vivemos em pleno século XXI, mas o homem ainda continua da mesma maneira, na idolatria, no deixar Deus de lado, no não dar ouvido à voz de Deus. E por isso Deus se retira, como nós temos mostrado em Isaías 29, de 9 a 14. A presença de Deus se afasta como afastou de Adão. E assim a humanidade vive numa degradação total. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. A única maneira de nós podermos ter uma oportunidade é dar ouvido à voz de Deus e ao seu Filho amado, sua palavra. Nós vemos aqui em 1 Coríntios de 6, de 1 a 20, nós podemos ver, assim, Paulo está falando a respeito do litígio entre os irmãos, que na realidade eles tinham perdido o senso do amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo com a si mesmo. Mas ele mostra, ali o Espírito Santo usando Paulo, ele diz que eles foram lavados, santificados, no nome de Jesus e do Espírito Santo. Então Deus sempre procurando ajudar o homem na sua caminhada. Paulo nos fala da rejeição de Israel, que não foi contra a palavra de Deus, mas foi um propósito do Senhor, para que a gente pudesse alcançar a salvação. Porque aquele povo achava que só eles eram os escolhidos, mas Jesus Cristo não veio só para Israel, como não veio só para o adventista. Jesus veio como Salvador do mundo todo. Ele sacrificou por todo aquele que o aceitar e aceitar os seus propósitos. Romanos 9, de 14 a 16, nos diz que Deus está no controle das coisas. E não precisamos temer, mas que devemos confiar. A obra da salvação está nas mãos de Deus. Não é por obra, não é por filiação, mas Deus salva quem Ele quer. Assim Ele falou para Moisés e assim é conosco. Em Ezequiel 14, de 20 a 25, e 18, 20, fala da nossa impossibilidade de salvar alguém. Eu quero aqui contar o meu testemunho. E muita gente nos procura, achando que Deus, se a gente orar, que Deus vai mudar. Deus não muda. Deus não mudou nem por seu filho lá no Calvário, que era perfeito, que era santo, que era fiel, que era justo. Não vai mudar na pessoa, na rebeldia. Então nós vemos aqui em Ezequiel 14, 20, e de 18 a 20, nós vemos que
pai não salva filho, nem filho salva pai. A salvação é individual. Nós temos que nos humilhar, reconhecer as nossas fraquezas e tentar mudar. Ser humilde bastante para deixar que Cristo nos conserte. Nós somos enxertados no corpo de Cristo. Ele não exige que a gente tenha sido santo. Ele só quer saber se a gente quer mudar. Mas uma coisa nós temos que prestar atenção. Deus não pode forçar a mente de ninguém. Nem esses homens, Noé, Daniel, Jó. Se eles estivessem nos nossos dias, eles não salvariam senão a sua própria alma pela sua retidão. Então, pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva esposo, nem esposa salva esposa. A salvação é individual. Eu estou dando esse testemunho porque há pessoas que querem nos obrigar a orar por alguém que não quer. Não é desta maneira. Deus não pode forçar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a gente vê que Cristo está à disposição. Está batendo na porta do seu coração como está batendo agora. Mas você deve ser humilde bastante para reconhecer as suas fraquezas, a sua total dependência dele e deixar ele te consertar. Do contrário, da mesma maneira que a gente toma um antibiótico para fortalecer o nosso corpo, assim também o poder de Cristo nos expulsa se a gente não quiser um conserto com Deus. Eu tenho um filho que me tem dado muito trabalho. Na realidade, se eu tivesse esse poder, que às vezes as pessoas pensam que eu tenho, primeiro que eu ia mudar ou consertar seria meu filho. Não é falta de oração, não é falta de conselho, não é falta de ajuda em todos os sentidos que os irmãos possam imaginar. Mas ele está nas mãos de Deus. Uma hora ele está cheio, assim, da presença do Senhor. Outra hora ele está vacilando. Mas como o Senhor falou para Moisés, eu salvo quem eu quiser salvar. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu não me sinto, assim, acanhado de dizer. E nem quero que vocês fiquem pensando, julgando, que eu falo de fé, mas esse filho meu me deu trabalho. E está me dando trabalho. Mas eu o coloquei nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que o Deus que eu conheço, o Deus que tem sido comigo, nem que for na última hora, vai fazer uma obra, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, você que talvez tenha um problema como o meu, você que tem um ente querido, seja esposa, esposo, filho, filha, amigos, o seu semelhante, que muitas vezes você fala e ele não dá ouvido, não desista. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Uma coisa eu tenho certeza. Tão certo como Deus existe, Marcos, está escrito que aquele que crer e for batizado será salvo. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas
que eram terríveis, que matava, que roubava, que adulterava, que fazia, que aos olhos humanos não tinha oportunidade nenhuma. Mas Deus o salvou. Ele morreu nas mãos do Senhor. Então, não desanime, nem critica, porque na realidade, nós não fomos chamados para ser salvador de ninguém. Nós somos testemunhas. Entende? O que nós temos que fazer é conhecer as Escrituras. Dar a oportunidade do Espírito Santo nos usar. E falar aquilo que tem que ser falado. Sem medo, sem receio. Plantar a semente da salvação. Mesmo que aparentemente parece que ela caiu no meio de espinhos. Ou caiu na beira do caminho e as aves comem. Ou caiu no pedregulho, que não tem firmeza e vive só assim, morrendo. Não foi encarregado, nós não fomos encarregados de ser salvador de ninguém. Olhando na Bíblia, nós vemos que todas as pessoas da Bíblia tiveram problema com o filho. Eli, Samuel, Abraão, Ló, Jefté. Nós vemos também ali Gideão. Então nós vemos que, na realidade, é uma luta do bem contra o mal. E como diz o sermão, dar ouvidos à voz de Deus é a melhor opção. Não se levante. Não desanime. Nossa tribulação está apenas começando. Essa sacudidura que nós estamos já nela está nos preparando para a grande tribulação. Uma tribulação como nunca houve desde que o homem existe na face da terra. Mas o que me deixa feliz é saber que eu não estou só e você não está só. Houve chance, oportunidade para esses homens da Bíblia. E o nosso Deus não deixou de ser Deus, não deixou de dizer que é todo-poderoso, mas ele perdeu esse anjo mau e 1/3 de anjo com ele. E nem por isso Deus mudou, deixou de ser o que ele é. E ele nos chama ao arrependimento. Nós hoje estamos vivendo mais ou menos quase como nos dias ali do cerco de Samaria. Aquele homem de Deus, que Deus fez tantas obras no ministério dele. Mas, no entanto, no cerco de Samaria, ele não teve autorização, ele não teve ordem do Senhor, ele não transgrediu a palavra de Deus. E ele sofreu como o povo, como nós sofremos hoje pelos nossos filhos, às vezes pelo cônjuge. Mas a nossa fé deve estar firmada naquele que nunca mentiu, naquele cuja palavra pode passar céu e a terra, mas jamais passará. Devemos lembrar sempre que Deus deu-lhe um nome, e nesse nome, todo joelho, nos céus, na terra e no inferno, tem que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, irmãos, Deus está no controle. Não devemos temer. Não devemos nos assustar. Mas como está escrito, ser forte, ser corajoso, não pasmar nem se espantar. Porque o Senhor,
Nosso Deus é conosco, aonde nós estivermos. Se você ouviu esta palavra e acreditou, e está com a sua mente firme no Senhor, não deixe ninguém roubar a tua coroa. Porque certamente a própria honra de Deus está na sua palavra. Todo joelho vai se dobrar. Porque Jesus Cristo é o caminho. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho. Artigo definido. Ele é a verdade. Não há outra verdade. E ele é a vida, só ele tem vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Que os nossos corações não sejam rebeldes. Que você ame a Deus acima de tudo. E o teu próximo como a ti mesmo. Porque o teu próximo como a ti mesmo, muitas vezes são os seus próprios familiares, amigos, parentes, vizinhos. Mas o seu próximo mais próximo é aquele que vive dentro da sua casa, que é sangue do teu sangue. Faça a obra de Deus. E se inscreva no Grupo Emanuel. Nós queremos que você seja um amigo, um participante para o crescimento da obra. Dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva. Lembra que o nosso tempo está curto. Nós ainda temos 4 anos ou 40 segundos proféticos para entrar na grande tribulação. Uma tribulação tão grande como nunca houve, em que o homem da iniquidade vai obrigar todos os grandes e pequenos, servos e livres, ricos e pobres, a se dobrarem. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida, quem não tiver na graça do Senhor, vai ceder. Porque 3 coisas dominam o ser humano. É a ostentação, que é dinheiro. É o sexo, que é vaidade. E a barriga. Essas 3 coisas ele vai atacar. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não terá parte com o Senhor. E será lançado com Satanás e seus anjos no lago de fogo. A escolha é nossa. Deus não pode fazer mais do que tem feito, de dar seu próprio Filho para nos salvar. Mas cabe a nós agora, como uma pessoa que ganha uma grande fortuna, saber administrar. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, que aquele que ouviu a tua palavra e deu crédito, que ele tenha uma porção dobrada do teu Espírito, e que ele venha ser uma testemunha de que só o Senhor é Deus, e Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor e Mestre, e o seu Santo Espírito, que grava em nossos corações aquilo que nós aprendemos do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.